Olá, meus queridos alunos, bem-vindos a mais uma semana. Hoje nós iremos iniciar a unidade 17 de língua portuguesa, onde nós iremos falar um pouco sobre consumo sustentável. Por isso, convido todos a abrirem o livro na página 107, onde iremos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Como sempre, de costume, nós temos algumas perguntas norteadoras para que sirvam de base e assim nós possamos compreender melhor o texto e responder com mais precisão compreendendo o texto, e não é diferente nesta unidade. Nós iniciamos falando o seguinte, com uma pergunta. Pense no lixo que produzimos diariamente e formule uma hipótese. Se colocarmos numa balança todo o lixo que geramos individualmente durante um dia, que peso teria? Então, vocês irão analisar o lixo produzido por cada um e pensar, daria quantos quilos? Daria meio quilo, 1 quilo, 2 quilos? Vocês poderão também deixar essa pergunta para responder amanhã. Com base no lixo produzido hoje, vocês poderão responder amanhã esta questão, que é hipótese. Pode ser de forma mais ou menos exata, mas uma hipótese, de acordo com o que vocês imaginam. Este é o sentido da pergunta. Então, quando eu penso, ontem, por exemplo, todo o lixo que eu produzi, tomei suco de caixinha, comi biscoito recheado, joguei a embalagem fora, comi algumas frutas e joguei fora as cascas, porque lixo orgânico, mas é lixo, né? Então, quando eu penso tudo isso, dá aproximadamente meio quilo. Então, eu produzi meio quilo de lixo ontem. Então, vocês irão pensar mais ou menos desta forma, tá? Caso vocês queiram deixar para não ser uma hipótese, sim, ter com mais precisão e analisar realmente o lixo que vocês produzem, podem deixar para responder amanhã. Passando para o nosso texto, é um texto informativo. Uma pesquisa mostra que brasileiro sabe pouco sobre coleta e reciclagem. Infelizmente, né, pessoal? Então, tem muitas pessoas que ainda desconhecem o verdadeiro sentido da reciclagem, que não estão nem aí para o meio ambiente. E nós, enquanto alunos, enquanto estudantes, devemos, sempre que possível, conscientizar as pessoas sobre o descarte adequado do lixo, né? Principalmente na questão do lixo orgânico para o lixo reciclável. Nós não temos aqui um lugar apropriado para reciclagem, mas existem algumas pessoas que catam o lixo que pode ser reciclado e esse lixo vai para outras cidades e acaba não poluindo tanto. Então, a gente se separar de forma adequada, de uma forma ou de outra, a gente está contribuindo com o meio ambiente também. Então, vamos pensar nesta questão. Separar o lixo molhado do lixo seco, tentar produzir menos lixo, e assim nós teremos um planeta melhor, onde cada um faz a sua parte. Então, quando cada um faz a sua parte, muitas partes juntas formam muita coisa, não é verdade? Então, apesar da preocupação com o meio ambiente, faltam informações e ações efetivas. A maioria dos brasileiros sabe pouco ou nada sobre coleta seletiva e o que acontece com o lixo doméstico que gera em casa. Mais de 1 quilo por habitante por dia. E apesar de dizer que a preocupação com o meio ambiente é um dos maiores temas da atualidade, grande parte das pessoas não separam lixo corretamente em suas casas. Apenas 1 em 4 pessoas o fazem. Então, nós temos aqui algumas informações que eu gostaria que vocês realizassem a leitura, prestassem atenção sobre meio ambiente, seleção de lixo e coleta, destino do lixo, ok? Passando para a página 108, nós temos a parte do vocabulário, algumas palavras que talvez vocês não conheçam o significado. Nós temos aí logística reversa, reciclagem, resíduo orgânico. E o conhecendo o texto, onde vocês irão reler uma informação contida na notícia. Então, a notícia é um tipo de texto informativo. Então, a maioria dos brasileiros sabe pouco ou nada sobre coleta seletiva e o que acontece com o lixo doméstico que gera em casa, mais de 1 quilo por habitante por dia. A quantidade de lixo informada corresponde à hipótese que você formulou em relação à quantidade de lixo que consome por dia?
Então, eu formulei a minha hipótese que eu gero mais ou menos meio quilo por dia. Então, não corresponde. Então, eu estou abaixo dessa média, felizmente, né? Então, não tinha eu fiz a conta, eu gero em torno de 2 quilos de lixo por dia. Então, estou acima da média. Não, eu fiz a conta, dá em torno de 900 gramas a 1 quilo por dia. Então, eu estou dentro da média. E assim vocês irão responder a primeira questão. A segunda, em sua opinião, canudo ou copo que a pessoa deixa de descartar no lixo fará diferença no mundo? Sim ou não e por quê? Então é aquela história, uma pessoa, quando eu penso individualmente, eu estou fazendo a minha parte que seja benéfica ou não. Então se eu jogo um canudo em qualquer lugar, posteriormente esse canudo vai parar em um rio ou no mar, eu estou fazendo a minha parte de forma benéfica? Não. Se a outra pessoa pensa da mesma maneira, então já são 2 canudos. Se mais pessoas pensam, já são vários canudos. Então a gente deve pensar por nós, cada vez que eu penso em não poluir o meio ambiente, e a outra pessoa pensa e eu tento conscientizar mais pessoas, menos lixo será jogado. Então vocês irão dar opinião nesta segunda questão. Terceiro, observe o dado apresentado a seguir, depois analise a alternativa correta. 75% das pessoas dizem não separar os materiais recicláveis em casa. Então, vocês irão marcar a correta. Releia este trecho do infográfico. 95% concordam que o jeito correto de descartar os resíduos é separado por tipos em saquinhos, mas... Então, nesta frase, a palavra mas leva-nos a deduzir que a autora do texto vai inserir que tipo de informação? Vocês acham que vai introduzir uma informação que estabelece o quê? Que tipo de relação? Então, é uma resposta também pessoal. Considerando que, em cada 100 pessoas entrevistadas, 56 delas não utilizam coleta seletiva. A. O número destacado corresponde a mais da metade ou menos da metade de pessoas que não selecionam o lixo. A metade de 50 é quanto? De 100 é quanto? 50, né? Então, 56 delas não utilizam, então está a mais, certo? E, finalizando, em sua opinião, esse número é alto ou baixo? Na minha opinião, eu acho que é alto, porque corresponde a mais de 50% de pessoas que ainda não descartam de forma adequada, não selecionam o lixo. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês também, certo? E para finalizar nossa aula, finalizamos o entendendo o texto, agora vamos para aprender um pouco mais, que é adjetivo pátrio. A gente não estudou ainda, mas está relacionado ao tipo de nacionalidade de cada pessoa. Então, adjetivo pátrio é a palavra que indica o país onde a pessoa nasceu, ou seja, indica a nacionalidade dela. Ligue o substantivo próprio aos adjetivos pátrios. Por exemplo, quem nasce na França, ele é uma pessoa o quê? É francês ou francesa? Quem nasce na Noruega? Norueguês, norueguês. Então, tenho certeza que vocês não terão dificuldade nesta atividade e caso vocês tenham, pode me mandar mensagem. E finalizando a nossa atividade, nossa aula de hoje, explique o que você consegue notar na escrita desses adjetivos pátrios. Então, o feminino dos adjetivos pátrios, eles terminam em es, né? E os masculinos, esa. É certo? Ou é o contrário? Então, eu gostaria que vocês estabelecessem esta relação. Por exemplo, norueguês está relacionado ao adjetivo feminino ou masculino? Norueguesa está relacionado ao adjetivo feminino ou masculino? Então, para que a gente possa entender, por exemplo, aqui, chinês é masculino ou feminino? Masculino. Chinesa, feminino. Então, a gente pode perceber que os terminados em es está relacionado ao masculino. Esa está relacionado ao adjetivo pátrio feminino. Entenderam? Pois bem, nós finalizamos nossa aula de língua portuguesa de hoje. Desejo uma excelente semana, bons estudos.